Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à leitura da Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, sobre a revelação divina, nosso primeiro encontro. Eu vou só fazer uma leitura sobre a preparação desse documento e depois a aprovação, desse documento Concílio Vaticano II, que para nós é uma constituição dogmática, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre a revelação, fala sobre a Sagrada Escritura. Nós encontramos a seguinte declaração. Isso é uma reconstituição histórica. A Comissão Teológica Pré-Conciliar, isto é, antes do Concílio Vaticano II, preparou um projeto de documento conciliar sobre as fontes da revelação. Isso aqui vale a pena a gente tomar e depois acrescentar uma outra reflexão, que valeria outro tema, sobre a Sagrada Escritura através do Papa Pio XII. Mas primeiro vamos firmar aqui nessa introdução a esta Constituição dogmática. Então vamos lá. Repetindo, a Comissão Teológica Pré-Conciliar, isso é, antes do concílio, preparou um projeto de documento conciliar para o concílio sobre as fontes da revelação, que foi discutido e rejeitado na primeira sessão do concílio em 1962. Então, esse primeiro projeto foi rejeitado na primeira sessão do Concílio Vaticano II, no ano de 1962. Constituiu-se, então, por ordem do Papa João XXIII, uma comissão mista, com membros da Comissão Teológica, de pessoas extremamente capacitadas, do Secretariado para a União dos Cristãos, a fim de elaborar um projeto de documento sobre a revelação divina. Este esquema foi enviado aos bispos, mas não chegou a ser discutido durante a segunda sessão do Concílio Vaticano II, em 1963, porque ele foi praticamente rejeitado pela maioria das 280 intervenções escritas, que foram remetidas à comissão já antes do início da segunda sessão. Então, ao acontecer a segunda sessão, esse projeto sobre a revelação divina foi rejeitado, então não foi colocado em pauta nessa segunda sessão. Houve, então, um terceiro ensaio desse documento. Nós vamos ver da Dei Verbum, sobre a Palavra de Deus. Um terceiro ensaio de redação foi tentado pela Comissão Teológica em princípios de 1964, já com Paulo VI, enviado aos bispos em julho daquele mesmo ano e discutido na aula conciliar durante a terceira sessão que aconteceu em 1964, já com o Papa Paulo VI. Esse documento foi corrigido e o esquema foi votado, foi reemendado nesta quarta sessão e depois definitivamente aprovado por 2.344, que aprovaram o documento,
contra apenas 6 padres que negaram o documento. E promulgado, então, na sessão pública do dia 18 de novembro de 1965. Na 171ª, isso é 171, Congregação Geral, dia 15/11 de 1965, o secretário-geral do Concílio leu a declaração sobre a qualificação teológica do presente documento que nós vamos ler, que é exatamente a mesma feita no ano anterior com relação à Constituição dogmática sobre a Igreja. Então, são 2 documentos aqui. Segundo o costume conciliar e a finalidade pastoral do presente concílio, este Santo Sínodo define como verdade de fé. Aqui nós temos uma definição conciliar, então ele tem como uma função de verdade de fé e moral. Então, o magistério afirma sobre esse documento a sua validade enquanto centralidade da fé e moral, enquanto uma realidade de valor universal para a Igreja. Tudo mais que o concílio propõe, sendo doutrina do magistério supremo da Igreja, então, deve ser acatado e aceito por todos, e cada um dos fiéis segundo a mente do mesmo concílio. É uma definição dogmática, né? E essa definição feita pelos bispos, ela deve de ter a aceitação de cada um dos fiéis e por todos os padres da Igreja, os bispos. E ele continua: deve ser acatado e aceito por todos e cada um dos fiéis, segundo a mente do mesmo concílio, como definição, que transparece quer da matéria versada, quer do modo como é expressa, segundo as normas da interpretação teológica. Então, nós temos essa introdução histórica até a definição que nós encontramos dessa Constituição dogmática, que foi também discutida no concílio em vários momentos, sendo aprovada e modificada em alguns pontos na terceira sessão e depois promulgada pelo concílio, os bispos reunidos e o Papa, assinado pelo Papa. E o Papa Paulo VI promulgou em Roma no dia 18 de novembro de 1965. É este documento que nós vamos ler, aprofundar. Quero, depois desse documento, poder ler para vocês também a questão sobre a Sagrada Escritura e a inspiração da Sagrada Escritura através do documento do próprio Papa Pio XII. Assim nós vamos enriquecendo sobre a concepção, aquilo que a Igreja acredita, o fundamento da Sagrada Escritura para a fé da Igreja. Então, nós vamos dar início à leitura deste documento tão importante para a nossa compreensão de fé e da validade da Sagrada Escritura como fonte da nossa revelação. Então, nós vamos ver, o documento começa assim: Paulo, isso é Paulo VI, bispo, servo dos servos de Deus,
juntamente com os padres conciliares, para a perpétua memória do acontecimento. E no início, o proêmio número 1 corresponde ao parágrafo 161, nos diz ali, o documento da Dei Verbo. Ouvindo religiosamente a palavra de Deus e proclamando-a com confiança, este Santo Sínodo adere às palavras de São João. Anunciamo-vos a vida eterna, que estava junto ao Pai e se nos manifestou. O que vimos e ouvimos, vô-lo anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão seja com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Como vimos lá na introdução de 1 João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Primeira carta de João. Por isso, seguindo as pegadas dos concílios de Trento e do Vaticano I, este Santo Concílio, isto é, do Vaticano II, se propõe expor a genuína doutrina acerca da revelação divina e da sua transmissão, a fim de que, pelo anúncio da salvação, o mundo inteiro, ouvindo, creia, crendo, espere, esperando, ame. As 3 virtudes teologais, Através da palavra de Deus, despertar as 3 virtudes teologais, isto é, a fim de que, pelo anúncio da salvação, o querigma, o mundo inteiro, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o mundo inteiro, ouvindo a mensagem, deem adesão de fé, creia. A partir do momento em que se dá adesão de fé, seja fundamentado por uma esperança dinâmica, não passiva, dinâmica, espere a dimensão escatológica, a dimensão da realidade, daquilo que nós esperamos, que tem o fundamento da eternidade. E nessa expectativa da dinâmica de esperar, ame a vivência do amor como expressão da nossa fé. Então, esse documento nós vamos, devagarinho, nós vamos passar com vocês, para que se torne conhecimento deste conteúdo, com alguns pequenos comentários que eu farei. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.